Bem, olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à aula de Química, né? Sou o professor Caio César e hoje nós iremos ver Química Orgânica, né? Para início de conversa, nós temos que saber que a Química ela é dividida em duas grandes partes, né? Em dois grandes ramos, que é a Química Orgânica, né? Essa que a gente vai ver hoje, e a Química Inorgânica, certo, pessoal? Sendo que a Química Orgânica é uma química essencial à vida, né? Porque ela representa um número muito grande de cadeias de compostos orgânicos realmente importantes para a gente, como fármacos, né, que são usados como remédios, e eles têm uma gama infinita de aplicações. E a química orgânica ela permite com que essas reações sejam feitas e os medicamentos sejam produzidos, né, a favor da nossa saúde. E hoje nós iremos ver a introdução ao estudo da química orgânica, certo? Então eu desejo a todos vocês uma excelente aula, né? Então, para falar inicialmente da química orgânica, nós temos que saber qual a idade da Terra, né? Então, a Terra ela tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Já imaginou o número de reações químicas que já aconteceram na Terra, né? Então, ela tem aproximadamente aí 4,5 bilhões de anos. Sendo que no surgimento da vida, aproximadamente 3 bilhões de anos. Certo? Em 1,5 bilhões de anos aproximadamente, foi a época em que não existia vida, existiam somente substâncias, né? Substâncias químicas, que deram origem propriamente à Terra, né? Porque nós sabemos que rochas, nuvens, água, tudo são formados por substâncias químicas, né? Até o ser humano ele tem em sua composição substâncias químicas, né? Você sabia que 98% de todo organismo vivo ele é constituído de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Qualquer organismo vivo ele tem essa composição aí. E isso perfaz 98% do DNA desses organismos vivos, certo? Então tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio, tem nitrogênio, são elementos que nós conhecemos como organolépticos, que estão inseridos na química orgânica e que fazem parte das cadeias, juntamente com o elemento central, né? Que o C não vem de central, mas é o elemento central da química orgânica, que é o carbono. Ok? Os elementos mais abundantes da Terra são o silício, alguns metais leves, né? E alguns metais leves, né? São o oxigênio, silício e alguns outros metais leves, certo? São esses elementos. Então nós vemos a imagem da Terra, né? A Terra com sua coloração quase que predominantemente azul, né? Com nuvens, com vapor de água, né? Que formam essas nuvens, né? Com rochas, com substâncias líquidas, gasosas, sólidas, né? Essa é a Terra que nós conhecemos, que tem 70% de água, enquanto que os outros 30% perfaz as rochas, né, que compõem a Terra. Então, pessoal, tudo começou. Como foi que tudo começou, né? A pergunta que não quer calar. A química orgânica é essencial à vida, né? Então, tudo começou lá com Alexandre I, né, Oparin, em 1923, que sugeriu, né, no começo, como era a composição da atmosfera, certo? Isso em 1923, a composição da atmosfera era a água, né, no seu estado de vapor, gás carbônico, amônia, metano, não é isso? Vamos ver mais o que? Que ao se decomporem, né, através de reações químicas mais complexas, gerou a vida. Ok? Tem a foto aí de Oparin, né, pessoal? Então a foto aí de Oparin, né? Então vocês percebam que água, né, gás carbônico, amônia, metano, essas substâncias aí era a constituição da atmosfera no início, certo? Essa daí era a constituição atmosférica inicialmente. Então,
Notem que esse experimento de Oparin, né, Stanley L. Miller, anos 50 do século 20, né, ele construiu um experimento para tentar comprovar essas ideias de Oparin, né, que era da composição da atmosfera. E tá aí ele, Stanley. O que foi que ele fez, na verdade? O Miller, né, Stanley Miller, ele criou esse dispositivo aí, esse equipamento aí, né, que começava com... Olha que aqui embaixo nós temos uma manta aquecedora. Isso aqui, pessoal, é chamado de manta aquecedora, certo? Ela é muito importante para auxiliar em processos químicos no laboratório, certo? Vapor de água. Então tem um sistema aqui na qual possui água aqui dentro, né? Aqui tem água e essa água ela vai evaporar e vai criar esse outro reservatório aqui. Ela vai parar nesse reservatório aqui, que é o que a gente pode dizer que aqui é a nossa atmosfera, certo? Então ele queria representar a atmosfera aqui dentro, certo? Então como é que ele pode justificar tal experimento? Ele pegou a água, né, a fonte de calor, que foi a manta aquecedora, e atingiu o ponto de ebulição da água, que já era conhecido, né, nessa época, 100 graus Celsius era a temperatura de ebulição da água. A água, quando ela passava do líquido para o gasoso, né, ou seja, ebulia, ela ficava mais leve e ia nesse caminho aqui, pessoal. Ela ia nesse caminho, certo? Na qual ela iria parar aqui dentro desse reservatório aqui que a gente conheceu pelo experimento de Miller como uma atmosfera, né? Aí lá tinha as reações químicas, tinha a água, vapor de água, tinha o que? As substâncias, as primeiras substâncias, né? Ó, nitrogênio, amônia, a composição da atmosfera, hidrogênio, gás carbônico, metano, vapor de água. Então, essa parte amarela aqui representa uma fonte de energia para que as reações pudessem acontecer, né? Porque toda reação química ela necessita de uma energia de ativação, e aqui se usou eletricidade para que se decompor, né? Para a decomposição dessas substâncias químicas para eventuais substâncias novas, né? Ou seja, novas reações químicas. E o que acontecia? Ele usava um condensador, né? Aqui usava um fluido, na verdade, é uma substância com a temperatura ambiente, para que ocorresse a condensação da água, né? A condensação das substâncias. Aí ele acabava o quê? Coletando as amostras, né? Coletando a amostra aqui para possível determinação em laboratório, certo? Então, isso foi o justificativo do experimento de Miller, a ideia de Oparin. Beleza? Então, qual foi a conclusão que ele teve? Né? Que no processo evolutivo o carbono tem papel fundamental, né? Secundado pela água, luz do sol e alguns elementos químicos. Então aqui já surgia a figura importante do carbono. Ele sabia que o carbono estava presente em praticamente todas as reações químicas, né? As reações químicas já tinham o elemento carbono. Mas por que o carbono? Né? O carbono porque ele é tão especial, na verdade, na química orgânica. Porque a gente já pode perceber que as proteínas, né, que existem 20 tipos de aminoácidos para a sua formação, exemplo de proteínas, né? Essas proteínas, elas estão presentes em organismos vivos e elas possuem carbono, né? Então, por exemplo, a Escherichia coli, né? Dos 5.000 compostos que a constituem, 3.000 são proteínas. Certo? Então, dentro dessa substância existem 5.000 compostos, né? Dessa Escherichia coli, na verdade, né? Existem 3.000 proteínas só dentro dela, né? Dessa espécie aí. Já no homem, há 5.000 proteínas, todas diferentes das 3.000 da Escherichia, né? Da Escherichia coli, ou em qualquer outro ser vivo, né? Então, só o ser humano tem 5.000 proteínas aproximadamente, né? E 3.000 são diferentes, todas diferentes das 3.000
3.000 da espécie química que a gente acabou de falar, certo? Isso foi analisado, foi feito, né, essas evidências químicas com base em experimentos científicos, né? O carbono é o responsável por essa fantástica variedade. Olha só, que de todas essas 5.000, né, substâncias, existiam 3.000 diferentes da Escherichia coli, né? Então, só o carbono, por ele ter um rearranjo espacial diferente, por ele se reagir e formar outras cadeias químicas, ela já dava origem a novas substâncias, certo? Por isso que tinha essa variedade tão grande de substâncias que possuem carbono, de proteínas, né, que possuem carbono. Porque o carbono ele tem capacidade de formar cadeias carbônicas. Examinando o carbono, né, nós temos aqui que o carbono ele faz parte da família 14 da tabela periódica. Né? Se você for olhar a tabela periódica, você vai ver lá o elemento carbono na família 14. E lá tem outros elementos também, como o silício, germânio, né, estanho, chumbo. Então, esses elementos aí, eles têm semelhanças. Na verdade, eles têm propriedades químicas e físicas semelhantes ao do carbono. Certo, pessoal? Então, o carbono ele faz parte da 4ª família. O que é isso quer dizer para a gente? Faz parte da 14ª família, porque antigamente era chamada de família 4A, né, que era dos elementos representativos. E agora a família da tabela periódica vai de 1 até 18, né, que começa em alcalinos e termina lá em gases nobres. Ok? Então, pessoal, aqui nós temos que elétrons no último nível, 4 elétrons no último nível. Então, todos os elementos da família 14, eles possuem 4 elétrons na última camada, ou no último nível eletrônico. Porque é esse nível eletrônico que vai fazer, na verdade, ó, é esse nível que vão fazer o quê? Que vai fazer as ligações, certo? Que vai fazer as ligações químicas. Então, o carbono também tem uma propriedade interessante, que é essa capacidade de compartilhar elétrons com outros átomos de carbono, né? Porque o carbono, quando ele se liga a outros elementos ametais, né, como por ele ser um ametal, ele faz uma ligação química predominantemente covalente. E essa ligação ela é caracterizada por compartilhar elétrons. Isso foi visto lá no... Qual foi a série que a gente viu isso? Hein, pessoal? A gente viu isso lá no primeiro ano, certo? A gente viu isso no primeiro ano. Ligações químicas. Então, aqui nós estamos examinando o carbono, né? Nós podemos ver que a ligação entre CC é a base da química orgânica, ligações entre carbonos, né? Porque todo composto orgânico tem carbono. A partir do século XIX, os compostos de carbono passaram a dominar o mercado. Foi onde surgiram uma grande variedade de medicamentos, né? E o conhecimento mais profundo sobre a química orgânica, os compostos que possuíam carbono, né? Esse interesse maior e na manutenção da vida. Aí, a partir do século XIX foi quando ocorreu esse estouro, né, do domínio da química orgânica mesmo, dos compostos de carbono. Né. Aos primórdios da química orgânica, egípcios, né, fenícios, romanos, eles já faziam sabões nessa época, assim, pessoal. Na Idade Antiga, eles faziam sabões a partir de gorduras vegetais tratados com lixívia, certo? Então, eles também já faziam a fermentação do açúcar e do amido para obter álcool. Isso desde a época dos egípcios, fenícios e romanos, que são aquelas civilizações antigas, né? Muito tempo atrás, eles já produziam álcool, eles já faziam sabões a partir de gorduras vegetais.
E isso ficou marcado na história, né, que facilitou ainda mais, que ajudou os estudos e o domínio do ser humano sobre as reações dos compostos orgânicos. Ok? Aí no final do século XVIII e o século XIX, né, Lavoisier, como já foi visto por vocês, né, Lavoisier é considerado o pai da química, né, que disse que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né, aquela lei da conservação de massa do Lavoisier, que é interessante para entendermos também a química orgânica, as reações químicas, né? Aqui nós vemos que Lavoisier contribuiu também para a definição, né, para o conhecimento sobre os compostos orgânicos. A combustão dos compostos orgânicos, ele inferiu que esses eram constituídos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Isso segundo Lavoisier, numa época, né, que não se existia grandes aparatos químicos para se fazer experimentos. E Lavoisier estava um pouco à frente do seu tempo e ele conseguiu, né, prever algumas substâncias. Berzelius, composto orgânico só extraído dos vivos. Então, para Berzelius, os compostos orgânicos eles só poderiam ser obtidos a partir de organismos vivos. Jamais poderiam ser obtidos a partir de organismos mortos. Ou seja, areia que não possuísse vida não poderia ser um composto orgânico, né? Mas nós sabemos que não é bem assim. Isso ficou conhecido como a teoria da força vital de Berzelius, certo? Que foi quebrada mais tarde, certo? Foi quebrada mais tarde por outra teoria. Certo, galera? Deixa eu só mudar aqui. Então, essa aqui é a teoria da força vital, teoria descrita por Berzelius, certo? Aí ele dizia que compostos orgânicos só poderiam ser obtidos a partir de organismos vivos, substâncias vivas. Hoje nós sabemos que o açúcar é um composto orgânico, mas não é um composto vivo. Então, foi por isso que a teoria de Berzelius ela não se encaixou muito bem na definição correta sobre química orgânica, né? Depois, Frederick Waller, ele quebra de vez a ideia de Berzelius, né? Então, Berzelius ele vem com uma teoria que os compostos orgânicos, né? Os compostos orgânicos só poderiam ser obtidos a partir de organismos vivos. O Waller, ele conseguiu, ele transformou uma substância, né, inorgânica, ele transformou a substância inorgânica em uma substância orgânica. E dessa vez, aí, quando surgiu essa teoria de Frederick Waller, certo, pessoal? Foi quando se despencou de vez a teoria de Berzelius. E ela deixou de dar a definição sobre o que era química orgânica. E a partir do momento, né, foi um marco para a ciência. Então, Waller, ele descobre que os compostos orgânicos podem ser sintetizados a partir de substâncias inorgânicas. Porque era o seguinte, inorgânico não tinha vida, orgânico, tudo que possui vida, segundo Berzelius. E jamais é possível dar origem a uma substância orgânica a partir de uma substância inorgânica. E Frederick Waller conseguiu transformar cianeto de amônio, né, em ureia. Porque o cianeto de amônia é um composto inorgânico. E ureia, que é o produto da nossa urina, é um composto orgânico. Então, por conta disso, derrubou a teoria da força vital e a química orgânica passou a ter uma nova definição, que é a química dos compostos de carbono. Compostos que possuem carbono fazem parte da química orgânica, certo que tem algumas exceções, certo, pessoal? Então, a partir daqui, nós iremos conhecer muito bem a química orgânica em si, as reações que ocorrem, as substâncias orgânicas, certo? Nós vamos conhecê-las cada uma e vamos focar bastante na sua prova do Enem. Então, a todos vocês eu desejo um sucesso em suas aulas, pessoal. Um abraço a todos. Certo? Aí, só para nós terminarmos aqui a nossa aula, Kekulé e Cooper, né? O carbono faz 4 ligações. Aqui ficou conhecido como os postulados de Kekulé, que são bastante conhecidos, certo? Kekulé, ele dizia que o carbono fazia 4 ligações. Por ele ter 4 elétrons na camada de valência, ele poderia fazer 4 ligações.
ou seja, a teoria seria a regra do octeto, né? Que o elemento se estabiliza por 8. E isso formaria as cadeias carbônicas, né? Louis Pasteur, ele fez experimentos com ácidos orgânicos, né? Isso no final do século XIX, fez vários experimentos com ácidos orgânicos. E Van Hoff Lebel propôs um modelo tetraédrico para o carbono. E isso aqui ajudou muito o Kekulé a propor os postulados, certo? E para justificar de vez que o carbono é um elemento essencial na química orgânica. Então a geometria molecular do carbono, né? Ele poderia fazer ligações, ele é tetraédrico, certo? Ele ficava igual a um tetraedro, ok? Tá aí a figura para vocês exposta. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa, foi só um início para o estudo da química orgânica e logo mais nos veremos de novo, dando continuidade aos nossos estudos. Valeu!